Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Galera, amanhã a gente vai saber quem manda no Brasil. Eu já falei aqui outro dia brincando sobre o calendário maia, né? O calendário lá dos Incas e Maias ali que tinham como previsão o fim do mundo em dezembro de 2012. E eu também perguntei para o nosso calendário maia quando é que ele ia terminar, né? Talvez o calendário maia do Brasil ele termine amanhã, porque amanhã a gente vai saber de verdade quem manda no Brasil, porque o Congresso pode vetar pode trazer aquele veto ao orçamento impositivo na terça-feira, né? Ou votar o veto, né? Para fazer aí uma aliteração com a letra V. Então pode ser que esse veto seja decidido amanhã e o pessoal comece a ver se vão deixar os 30 bilhões no poder do governo, do poder executivo, que tem a obrigação de fazer as coisas e precisa de dinheiro para fazer as coisas. Imaginem, pessoal, se o poder legislativo, o Congresso lá, a Câmara Federal e o Senado, imagine se todo o orçamento deles ali para fazer os gastos, para pagar funcionários, imagina se o orçamento deles fosse decidido por uma pessoa no executivo. Ia ficar uma coisa muito estranha, muito inusitada, não é? Mas essa coisa estranha e coisa inusitada é exatamente o que está acontecendo com o poder executivo agora, porque o relator desses vetos ele pode decidir com quem vão ficar esses 30 bilhões de reais aí em 2020. É um negócio realmente assim, fora do normal, parece aquele Twilight Zone, né? Além da imaginação, Amazing Stories, né? Contos da cripta, contos do Edgar Allan Poe, contos de mistério, parece assim, esse nível de situação que a gente está vendo, né? Situação inusitada, completamente fora da realidade, né? Lembra aquele seriado The Black Mirror, né? Que você vê ali coisas estranhíssimas, né? De ficção científica e tal. Parece que a gente está diante de um cenário desse. E a gente vai descobrir quem manda no Brasil amanhã, tá? Quem vai controlar esses 30 bilhões, ele vai dizer quem vai mandar no Brasil. E eu não estou falando do político X ou político Y, não. Eu estou perguntando quem manda no Brasil em termos de o povo brasileiro ou os estamentos políticos, tá? Porque a nossa Constituição é muito clara, é claríssima, é extremamente evidente, quando no artigo 1º, no parágrafo único, nós lemos que todo poder emana do povo. Então a Constituição ela responde essa pergunta. Quem manda no Brasil é o povo, né? A Constituição nos garante isso, a nossa Carta Magna, a nossa lei maior, ela garante que quem manda no país é o povo, tá? Todo poder emana do povo que, como é que exerce esse poder? Exerce por meio dos seus representantes eleitos, que são esses representantes lá, ou diretamente nos termos da Constituição. Obviamente, quando a Constituição fala diretamente, está falando sobre iniciativa popular, plebiscito e referendo, que são coisas que a população brasileira tem que aprender a usar em seu favor, porque isso é democrático, isso é constitucional, isso está dentro do Estado de Direito e está dentro do nosso ordenamento jurídico. A gente tem que aproveitar isso tudo aí, tá? Então amanhã a gente vai ver quem vai mandar no Brasil, né? O pessoal antecipou essa votação para antes aí do dia 15, mas é claro que eles têm que ficar atentos que caso tenha uma votação completamente contrária aos desejos populares, eles podem, em vez de abafar ou esfriar as manifestações do dia 15, eles podem acabar anabolizando essas manifestações, né? Então tem que ter um cálculo muito preciso nessa hora. A gente já sabe, como eu mostrei em vídeos anteriores, que ainda que o Congresso libere os 30 bilhões para o governo, eles estão planejando ali uma espécie de contra-ataque chamada pauta-bomba, né? Ou as pautas-bombas. As pautas-bombas envolvem algumas emendas ao salário mínimo, que faria o salário mínimo ficar alto demais e o governo não ter condição de pagar, quebrando financeiramente o governo. Poderiam também fazer uma pauta-bomba derrubando aquela tese da autonomia do Banco Central. Poderia ter outra pauta-bomba também com o Plano Mais Brasil, tá? Que é um plano super legal. O Plano Mais Brasil foi um conjunto de medidas apresentado pelo Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, com uma finalidade, ou seja, um propósito de impedir novas crises nas contas públicas, tá? Como aconteceu em 2014, quando o governo não tinha condição nenhuma de pagar os seus compromissos, tá? E isso traria o quê? Uma estabilidade fiscal à União e também às outras federações, tá? Teve início no dia 5 de novembro de 2019 com a apresentação de 3 propostas de emenda constitucional pelo Senado. Isso aí eles podem derrubar, tá? É uma proposta do Paulo Guedes que pode colocar o Brasil assim num caminho muito legal de resolver suas contas internas, tá? Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, porque
Pode ser que mesmo liberando os 30 bilhões para o Poder Executivo e deixando o Poder Executivo fazer o cumprimento das suas obrigações, pode ser que venha um contra-ataque, uma vingancinha, que é tentar atrapalhar essa questão aí do salário mínimo com essas emendas, a autonomia do Banco Central e o plano Mais Brasil também, tá? E aí, galera, é interessante, né, nós vermos que o pessoal fala assim, mas isso aí é falta de articulação do governo Bolsonaro e tal, ele tinha que aprender a fazer política, aprender a articular. Aí a gente pergunta, qual que é a solução para essa articulação política? É pegar a Petrobras e dar para um determinado partido político, depois o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Infraestrutura, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, e aí resolve a crise, né? Se ele pegar e lotear os ministérios, lotear essas empresas públicas, aí resolve. Você acha que o presidente vai fazer isso? A gente está vendo agora as empresas públicas tendo lucro recorde, a Caixa Econômica, a Petrobras. Você acha que ia voltar àquela velha política do toma lá da cá? De jeito nenhum, mas é exatamente isso que eles estão querendo, tá? Mas não vai colar porque o povo acordou, o povo já percebeu que medidas que destroem as contas públicas, medidas que favorecem a corrupção, não vão prosperar, tá? E a gente está vendo também o ministro Sérgio Moro ali saindo ali da sua postura mais comedida e contra-atacando as lorotas e mentiras e ofensas que têm sido feitas contra ele. E a gente está mostrando aí mais um poder crescente, né? O ministro Sérgio Moro não aceitando mais aquelas afrontas, porque ele foi ofendido ali pelo bonde lá do Xingo Nomes. O pessoal do Xingo Nomes falou que ele era capanga e tal. E aí, de forma muito interessante no Twitter, ele respondeu que a crise no Ceará só foi resolvida pela ação do governo federal. Tô lendo aqui a postagem do ministro Sérgio Moro no Twitter. Forças Armadas, a crise no Ceará só foi resolvida pela ação do governo federal, Forças Armadas e Força Nacional, que protege a população e garantem a segurança. Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalham. E aí ele diz que apesar dos Xingo Nomes, a crise foi resolvida. E aí ele retoma um outro aspecto muito importante numa postagem na sequência, dizendo o seguinte: aliás, em janeiro de 2019, o governo federal, dessa vez pela Força Nacional, Força de Intervenção Penitenciária, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, já havia atuado no estado do Ceará para, junto com as forças locais, debelar os criminosos organizados. O governo federal não falta ao Ceará, tá? Então, muito importante a gente ver o ministro Sérgio Moro aí marcando presença e não aceitando ser acusado de ser capanga nem nada, tá? Então, galera, a gente vai ficar aqui de olho no que vai acontecer amanhã, porque amanhã vai, como eu disse para vocês, ser evidenciado quem tá mandando no Brasil. E eu não tô falando dos políticos, eu tô perguntando se é o povo que manda ou se é os representantes eleitos do povo, tá? Por quê? O povo elege os seus representantes, mas se os representantes fogem dos interesses do povo, o representante está indo para cá e o povo para cá, tem um problema nesse sistema de representação aí, né? Então o povo tem todo o direito de cobrar que os representantes que foram eleitos por ele votem as pautas dentro da linha para as quais eles foram eleitos. Tudo normal, tudo democrático, tudo dentro do ordenamento jurídico, do Estado de Direito, sem pânico, sem medo, sem nada, tá? E aí, pessoal, nessa semana, para ajudar vocês a entender melhor o que está acontecendo, na semana que vem vou lançar na segunda-feira, se Deus assim permitir, o curso Manual da Resistência, mais uma turma, mas antecipando o lançamento do curso Manual da Resistência na segunda-feira, dia 9, eu vou começar amanhã uma promoção na livraria Daniel Lopes, tá? Essa promoção fala sobre guerra de propaganda, sobre guerra cultural. No primeiro dia, que é amanhã, eu vou trazer um livro muito legal com uma grande promoção, que é o Maquiavel Pedagogo, que fala sobre estratégias de manipulação, 45% de desconto. Também junto com o livro Falso Aurora, que fala sobre a tentativa de se criar uma religião mundial e afrontar o cristianismo. Na quarta-feira, eu vou trazer o Política, Ideologia e Conspirações, que é a sujeira por trás das ideias que dominam o mundo, 25% de desconto. O livro também, A Tragédia da Utopia, que fala sobre a história de Cuba. No terceiro dia, eu vou trazer para vocês o livro Pós-Verdade, a Nova Guerra contra os Fatos, Como Vencer a Guerra Cultural, e também o Manual Politicamente Incorreto do Feminismo, tá? Vou trazer esses livros bem legais aí, que são livros que são usados
no curso Manual da Resistência, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio. Você sabe que conhecimento é poder e que a gente precisa examinar todas as coisas e reter o que é bom. E assim como na parábola dos talentos, não podemos receber o talento e enterrá-lo. Nós precisamos multiplicar o talento, multiplicar o conhecimento. Por isso eu conto com a sua colaboração para a gente espalhar esse conhecimento aqui, para as pessoas entendam que realmente vai acontecer amanhã, nessa terça-feira. É muito sério, você precisa ficar atento, você precisa cobrar, você precisa se manifestar com educação, democraticamente, né? Dentro ali da educação, mas exerceu a sua cidadania, né? Nós somos cidadãos que temos o poder da cidadania nos conferido pela nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, tá bom, pessoal? Amanhã é um dia crucial dentro do futuro político e econômico do Brasil, tá? Você precisa estar atento e participar, e é claro que aqui no canal Daniel Lopes eu vou trazer sempre as atualizações para vocês, ali as notícias mais resumidas para você entender o que está acontecendo. Convido você a se inscrever aqui como membro do canal, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, desconto no curso, vai ter acesso a cursos que eu estou ministrando lá dentro exclusivamente, tá bom? E aqui embaixo, no primeiro link, na descrição do vídeo, tem um link para a página do curso, onde você não vai poder se inscrever ainda, mas já vai poder dar uma olhada nos conteúdos ali abordados e cadastrar o seu e-mail para receber informações em primeira mão, tá bom? Pessoal, todo poder emana do povo. Se você é povo, somos povo, o poder está nas nossas mãos. Vamos garantir que isso continue, que a democracia avance, que a gente continue sendo representados dentro dos interesses da população, exercendo a nossa cidadania garantida pela nossa Constituição, tá bom? Amanhã é um dia crucial. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus aí, examine todas as coisas que é bom. A gente volta mais tarde com conteúdo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes, tá certo? Fiquem atentos. Um abraço, valeu!